pessoal do YouTube, por favor, bom, o seguinte, hein? Hoje vamos fazer a última etapa da suspensão, que é o que? Alinhamento. Tá faltando um alinhamento, já tinha feito antes, mas qualquer mudança que você faça na suspensão já era. O alinhamento você perde. Ao subir um pouquinho, descer um pouquinho, vai perder todo o ângulo e você vai ter que fazer de novo, entendeu? Então, para a gente tentar fazer de uma vez só e durar o máximo de tempo possível, seguinte, tenha a suspensão na altura já desejada, anda bastante com o carro, tenha certeza que vai ficar nessa altura. E agora vamos dar uma conferida novamente na cambagem para ver se ela continua igualzinha, tá? Se ela estiver certinha, já era. Vamos partir para o alinhamento, beleza? Então vamos dar uma conferida nisso aí. Primeira coisa é o seguinte, né, meu? Tenha certeza que a tua garagem está no nível, tá? Já corrigiu o nível. Tá, então, beleza. Coloca nas bordas das rodas, tá? Nada de encostar no pneu. Vou deixar o mais reto possível, né? Então aqui tá, ó, tá vendo? Uma viradinha que às vezes o nível também não tá legal, né? Esse aqui não tá lá muito legal. Então, como essa parte aqui é projetada para trabalhar, que essa daqui é a parte da régua, eu acredito que aqui esteja bom. Ó, bom, ele tá quase, não é quase zero, tá? Zerinho, 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 beleza? E essa daqui, ó, quase a mesma coisa, tá vendo? Mas é uma casquinha de nada, cara. Então aqui não compensa mexer. Então sim, então agora a gente pode pegar e partir para o alinhamento aí, uma vez que não vai mais mexer. O tempo da suspensão tá legal. É o seguinte, tá? Você não precisa deixar nivelado o chão para fazer isso, tá? A gente deixou mesmo por conta que conferiu a cambagem, mas também não precisa tirar, entendeu? Ó, aqui é o seguinte, tá? Eu tenho essas barras em U aqui, né? Então você vai precisar de duas, mas você pode fazer com cabo de vassoura, tá? Dá na mesma. É o seguinte, ó, tem que ficar nivelado, não precisa ficar 100%. No olho mesmo você consegue ver. Já tem que ficar nivelado, aí não pode ficar muito alto, porque a trena tem que passar tanto aqui na frente, quanto na parte de trás aqui da roda, e ela tem que passar livre, tá? Porque a gente vai medir o que? A gente vai medir daqui pra lá e daqui pra lá. Quais são as distâncias, beleza? E aí? Tá fazendo vídeo agora? É, não, mas pode falar. Não tem coisa pra você arrumar não? Fazer alinhamento, cara. Pessoal, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então assim, ó, não tem um ferro, você pode fazer com cabo de vassoura, não mesmo, é só amarrar o arame na ponta, amarra na outra, deixa de uma forma, né? Não precisa ficar apertado, mas deixa de uma forma que ele fica aqui, ó, porque você vai ter que fazer manobras na hora que você está fazendo o alinhamento. Então deixa ele aqui paradinho para você não ter que ficar toda hora mexendo com isso, entendeu? Você encosta isso aqui, faz o ajuste e pronto. Depois só vir e retirar. Então, pessoal, eu acho que a trena é o melhor método aí, o melhor medidor que você tem para fazer isso aqui, porque lá na ponta, né, como ele faz um Lzinho assim, ó, um ganchinho, ele pega aqui assim, ó, né, para você que tá fazendo sozinho igual eu, pô, aqui é muito simples, tá? Você chega aqui, ó, dá uma puxadinha, dá até uma olhada debaixo do carro, para ver se não está pegando em algum canto embaixo do carro para fazer barriga e aí prejudica toda a medida, tá? Bom, e aqui tá dando o seguinte, né? Na parte de trás aqui, nós temos aqui 1 metro 54 centímetros e 2, tá? Então temos 1,54 e 2. Ó, e aqui nós temos
1,53. Uma reciclagem não que não. 1,53 e 8, tá? Então aqui a gente tem aí no mínimo para zerar 2 milímetros aí, que a parte de trás tá mais aberta, tá? Então as rodas estão rodando assim. Bom pessoal, é o seguinte, né? Então nós temos aqui 1,54 e 2 e aqui 1,53 e 8. Então temos aí uma diferença de 4 milímetros. O manual diz que a diferença máxima é de 3 milímetros, tá? Então assim, para falar a verdade, não pode deixar zero, né? Medida zero tanto da frente quanto de trás. Você tem que ter aqui, ó, na parte de trás, pelo menos 1 milímetro, tá? Então é o seguinte, se aqui tivesse 1,54, aqui na parte de trás teria que estar com 1,54 e 1, né? No máximo 1,54 e 3, né? Que seria o máximo de tolerância. Bom, e aí você me pergunta, mas por que essa roda tem que trabalhar mais ou menos assim, ó, né? Meio que fechada a parte da frente, né? O que acontece? Aqui na parte de trás é onde vai o terminal de direção. Ele vai lá na caixa de direção. Quando você acelera que a frente sobe, a caixa de direção sobe junto, as rodas ficam paradinhas, mas o que acontece? Quando a caixa de direção sobe, ela vem puxando todo o conjunto. E aí a parte de trás sai isso aqui assim, ó. Só que assim, você precisa considerar algumas coisas. Primeiro, esse tipo de medida é para suspensão original. Como essa daqui está rebaixada, então a frente está com o ângulo mais pesado, eu acredito que vai subir menos do que uma suspensão original. Então, primeira consideração. Segundo, é o teu tipo de condução. Quando eles fazem isso, eles fazem já pegando o público em geral, que pode ter pessoas que têm o pé muito pesado, acelera sempre muito e aí a frente toda hora está levantando. Pessoal que tem uma topografia aí que pega mais subidas. Não é nada do meu caso aqui, tá? O meu caso é totalmente ao contrário. Eu ando sempre com o pé leve, só jogando marcha e difícil pegar subidas, né? Então a frente desse carro eu acredito que não vai ficar subindo tanto. Então por conta disso, a minha regulagem que eu vou usar aqui, minha tolerância vai ser menor, tá? Então eu vou tentar deixar ele cravado com 1 milímetro a mais aqui, ó, na parte de trás, beleza? Vou tentar não chegar nem a 2 milímetros, tá? Então vamos estar fazendo essa regulagem aí. E aqui infelizmente não tem jeito, né? Vamos ter que desmontar toda essa frente aqui, porque a gente vai ter que levantar o tanque. Bom, e agora aqui nós vamos soltar os 4 parafusos que seguram o tanque, tá? Então são os 2 aqui da frente, 2 aqui atrás. Em matéria de fusca é complicado falar qual que é a chave, né? Porque às vezes é uma salada, né, meu? Mas no meu caso aqui são todos 13 sextavados, tá? Então chave 13 milímetros. Bom, eu usei aqui a minha própria chave de catraca, tá? Ficou bem fixo, mas procura colocar de um jeito que não venha, né, cair, porque é o seguinte, né? Além de você precisar abrir espaço aqui, ó, você vai ter que fazer uma certa força aqui para soltar as contraportas, né? Então nessa de você esbarrar, o tanque não vir cair em você e te machucar todo, beleza? Tentei colocar aí o celular numa posição que eu consiga mostrar para vocês direitinho, tá? Bom, aqui é o seguinte, né? Você tem tanto essa barra aqui que vai ligada naquela roda, como você tem essa daqui que é mais comprida, que liga na outra roda, tá? E aí, eu poderia muito bem falar para você assim, ó, faz pelo lado que é mais fácil para você, mas não é assim. O ideal aqui é o que? É você girar a roda, né? Gira ela para um lado, gira ela para o outro, né? E você vai comparar, né? Gira essa daqui e dá uma olhada na parte de trás dela, onde está chegando mais perto aí, ó, de encostar lá atrás. E faz a mesma coisa com essa daqui. Aquela que tiver mais espaço é que você vai mexer, tá? Então assim, a nossa situação é o que? A gente precisa fechar
né, a parte de trás. A gente vai encolher uma dessas barras aqui. Então a roda que a gente vai escolher é a que tem mais espaço de estar pegando na parte de trás, tá? Então eu sempre uso essa daqui e essa daqui, né, que tem um pouquinho mais, né, de espaço ali, tá? No meu caso aqui são chaves 22, beleza? Então vamos estar tirando as duas contraportas, tá? A daqui, ó, essa daqui, ela é rosca inversa, tá? Então essa daqui ela solta pro sentido horário, beleza? Então se atente a isso aí, que isso pode te complicar aí na hora de estar soltando, tá? E agora vamos pular de lá para soltar aquela. Aqui eu tive que levantar o carro para fazer aquele lado lá, tá? E aquele lado é o seguinte, aquele lado lá já é o normal, tá? Para soltar é anti-horário mesmo, então padrão. Só essa daqui que é horário aí para você poder soltar essa porta, tá? Agora que eu vou descer ele novamente, deixar ele com peso, para a gente poder voltar ao ângulo original aí, para a gente poder fazer a regulagem mesmo, tá? Então aqui é importante que você suba, meta peso para que ele volte à altura normal que estava antes, tá? Você dá umas pancadinhas nessas portas, né? Nessa e na outra, que ela solta e você consegue, ó, girar com a mão mesmo, tá? Bom, aí o segredo aqui qual que é, né? Então se a gente girar para esse lado aqui, a gente começa a puxar a parte de trás, tanto dessa roda aqui quanto a outra. E é o que a gente quer, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar mais ou menos 2, 3 milímetros para deixar a distância curta, tá? Então eu vou estar fazendo isso, ó. Vou estar girando, ó. E aí, eu vou conferir lá pela fita métrica como é que ficou a medida da parte de trás e da parte da frente, tá? Tenta deixar a roda retinha, pelo próprio volante mesmo, tenta deixar retinha para não dar também uma falsa medida, né? Bom, olhando aqui, ó, já ficou com 1,53 e 8, tá? Então agora vou medir a parte da frente para ver como que ficou. Olha, a parte da frente ficou com 1,53 e 7, tá? Então a gente meio que inverteu, né? Ficou mais aberta a parte da frente das rodas, né? Mas era isso mesmo que a gente queria. E por que isso? O que que acontece? Essa medida aqui, né, esse ajuste aqui vai servir para você que tá com o carro um pouquinho com um pouquinho de folga. É nisso aí que o pessoal fica falando, fala, olha, se tiver folga não dá para fazer. Mas dá para fazer, porque qual que é a tendência da roda? Quando você está andando com o carro, ela sempre vai estar jogando peso aqui para a parte de trás, ó. Ela vai tentar fazer esse movimento aqui, ó, né? Você está com o carro indo de frente, vamos falar que essa aqui, ó, meus dedos é a parte da frente das rodas, tá? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela quer fazer isso, ó. Ela quer abrir a frente das rodas, tá? Então se ela quer abrir, automaticamente ela joga a força dela para trás do eixo, então joga para trás, para a parte de trás das rodas, que é justamente nessa barra aqui, ó, nesse conjunto. Então, o que eu quero com isso? Eu fecho, encolho aqui, deixo com a medida menor e vou levando aos poucos. Quando chegar a zero, a medida zero, eu vou parar por aí, tá? E por que isso? Lembra que a gente falou que é 1 milímetro? Pois bem, no Fusca, né, essa rosca aqui é grossa. Então na hora que eu chegar aqui a zero e apertar as contraportas,
Eu acredito que vai estar jogando meio milímetro essa e mais meio milímetro para fora, ou seja, vai abrir mais um pouquinho e vai chegar no 1 milímetro que eu quero. Entendeu só como é que é os dois macetinhos? Então o primeiro macete aperta, deixa curta, né? E aí você vai levando aos poucos, que é para quê? Para estar forçando e tirando todas as folgas, né? E aí o que que acontece? Mesmo que ela chegue e continue, não vai tirar a folga vai existir. Só que sempre o peso do carro, com ele rodando, vai estar jogando e vai estar tirando as folgas, né? E aí a roda vai estar sempre alinhada direitinho. Então, se a gente quer esticar agora, é girar ao contrário, tá? Girar pro lado de cá. Beleza, vamos conferir. E ó pessoal, se errar, volta de novo, entendeu? Eu acabei exagerando, tive que voltar e fazer de novo, tá? Então, errou, lance de paciência, volta de novo. Agora eu vou fazer mais um tiquinho de nada. Tá faltando quase nada para 1 milímetro para chegar no 1,53,7 antes da gente vir aqui para frente, tá? Então assim, não se esqueça, aqui é como se fosse uma balança, tá? É uma gangorra. Então, se aqui, ó, por exemplo, aqui tá com 2 milímetros menor do que aqui na frente, obviamente que você não vai abrir aqui 2 milímetros, vai esticar 2 milímetros, porque você vai inverter o jogo, né? Então o que você tem que fazer? Para zerar mesmo, estica 1 milímetro aqui, que aqui vai fechar 1 milímetro. Então você joga 1 milímetro para cá, aqui vai fechar 1 milímetro e ele vai zerar, beleza? Então foi o que a gente conseguiu, zeramos mesmo. Agora, qual que é a ideia, né? Vamos ver se o raciocínio vai bater. Eu vou segurar a barra aqui para não deixar ela girar. Vou encostar essa porca. Vou fazer a mesma coisa com a outra porca. Vou fazer isso com a mão mesmo. E vou medir de novo para ver se não mexeu em alguma coisa aqui, tá? Olha pessoal, só de fazer com a mão eu já percebi que quase foi 1 milímetro que fechou aqui na frente, tá? Quase. Então assim, é muito provável que na hora que apertar mesmo vai abrir 1 milímetro atrás e vai fechar 1 milímetro na frente. E a gente vai conseguir chegar na medida mínima do manual, tá? Então, vamos dar um jeito aqui agora de encontrar a melhor posição da chave para poder dar o aperto aí, né? Praticamente que final. Aqui nós temos, ó, 1,53 e 8. E aqui, ó, 1,53 e 7, tá? Ou seja, 1 milímetro mais fechado aqui a parte da frente, 1 milímetro mais aberto a parte de trás, que era justamente aquilo que a gente queria, tá? Não foi fácil, tive que refazer mais algumas vezes, porque eu percebi que na hora que apertava a porca, dava uma certa diferençazinha, mas isso é normal, tá? Então aquela tentativa que eu fiz, você tenta deixar zerado mesmo, tá? Não coloca 1 milímetro a menos na parte de trás não, porque às vezes, dependendo como é que tá a parte da rosca, na hora que você aperta, ele assenta e acaba fechando um pouco mais e você não consegue ter uma referência. Então, para falar a verdade, o jeito mais fácil de você fazer, qual que é? Assim que você fizer a primeira vez, tentando deixar 1 milímetro já aberto aqui atrás, aperta as porcas e mede novamente. E aí você vai ter a situação perfeita do que está acontecendo. Se na hora que você aperta
ele está esticando muito ou se ele está encolhendo muito, entendeu? Então o que você vai fazer? Se encolheu muito, você vai no olhômetro mesmo, você solta de novo e dá uma viradinha para esticar um pouco mais. Se acontecer o contrário, você dá uma viradinha para encolher um pouco mais, tá? Uma outra questão é o seguinte: sua suspensão pode ter folga. Então o que você faz? Quando você for levar a roda no lugar, dá uma olhada na posição do volante. Vamos dizer que a roda precisa virar um pouco mais para lá para o volante ficar reto, né? Para ela ficar retinha. Em vez de você empurrar por aqui, que vai acabar abrindo todo o conjunto e a folga pode te enganar, vai do outro lado lá e aperta pro lado de cá, assim, ó. Empurra sempre a roda pelo lado de dentro, que é para sempre manter a parte de dentro pressionada, entendeu? E não dá nenhuma falsa medida e anular os efeitos das folgas, tá? Então faz isso que você vai ver, tá? Então aqui a gente zerou mesmo. E agora é o seguinte, agora é levantar o carro, esmagar essa porta aqui, tá? Que eu já apertei ela bem, mas ela gosta de soltar sozinha. Descer o carro de novo, dar mais uma conferidinha e zerou, botar o tanque no lugar, beleza? Então vamos estar fazendo isso. Pessoal, agora a gente vai dar aquele rolezinho, né? Test drive para ver como é que tá, né? Mas ó, o horário aqui não tá ajudando. 5h30 da tarde, já tem trânsito, né? E o bom também é o seguinte, né? O bom é você pegar avenidas longas aí e ver como é que ele se comporta, né? Pra falar a verdade, o comportamento já não tava legal. Como ele tava trabalhando com as rodas muito fechadas, tava segurando. E agora aqui aparentemente parece que ele está rodando livre mesmo, então vou até fazer a volta aqui na avenida. Parece que tá rodando livre, não tá puxando para nenhum lado, mas também não tava meio puxando, ele não tava puxando para os lados, ele tava meio difícil de se manter em linha reta, para falar a verdade. E agora não, agora tá legalzinho. Talvez precise alinhar o volante, aparentemente aqui olhando tá tudo tranquilo, né? Agora é andar pra ver, né? Então você fica curtindo aí o rolê aí, que por aqui a gente já terminou mesmo, já tô satisfeito. E agora é voltar pra Bate-Caverna e guardar o Bate-Fusca. E na hora que tiver que fazer um rolê mais longo aí, a gente já começa a ver se tá tudo perfeito mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.